filme de Manuel de Oliveira, realizado em 1990, surge mais de uma década depois do 25 de abril de 1964 e dos subsequentes e controversos processos de descolonização. Os tempos e espaços a que reportam as suas narrativas, múltiplas e estratificadas, não são lineares nem facilmente mapeáveis, evidenciando uma complexidade diegética que encena em simultâneo a incomensurabilidade do tempo e o caráter de perda e ou conservação de uma memória individual ou partilhada, para não dizer coletiva. O filme parece confrontar-nos no limite com um dilema da nossa condição que não pertence a este ou àquele período histórico, mas a um desígnio universal. O da manifesta impossibilidade de reconhecer qualquer ideia do passado enquanto forma objetiva e incondicional, isto é, sem uma ligação essencial à experiência humana. Estruturada em torno de um plano de sequência que une diferentes realidades, portanto, as diferentes realidades quais são elas, o passado histórico e cultural, o eterno presente diegético do filme, justificado pelas formas plásticas e narrativa, e um futuro cinematográfico que é o nosso presente, mas também de todos os espectadores antes de nós, ou todos aqueles que virão. O filme constitui-se como uma viagem mental pelas dobras e imagens irrepresentáveis de uma história que encontra ecos nas histórias e nas memórias dos espectadores. Ao mesmo tempo, é essa mesma forma, em palimpsesto, que nos faz indagar sobre a existência e os limites de uma relação da memória no cinema português contemporâneo com a problemática filosófica da saudade. Neste contexto, o filme é a base de uma reflexão sobre as formas da memória no cinema de Manuel de Oliveira e o modo como o cinema estabelece uma ponte essencial entre a história e as histórias da vida cotidiana através... falta aqui qualquer coisa. Através das imagens, no fundo. Devo ter apagado aqui sem querer. Devemos começar por referir que a palavra saudade deriva do latim solitate, solidão, que na sua origem sofreu também a influência da proximidade sonora de um termo, do termo salvius, do latim salvo, que significa livre de perigo, mas designa também ainda um contexto religioso, em contexto religioso, aquele que obteve a bem-aventurança eterna. Esta ambivalência do sentido não é despicianda, na medida em que é esse conceito de saudade, misto de solidão, nostalgia e salvação, que descreve frequentemente o sentimento-chave da alma portuguesa, aquele que se ajusta à descrição das personagens trágicas de Oliveira. Ou, como diz Eduardo Lourenço, não será a saudade de um homem entre outros, como se exprima algo mais universal, precisamente a dificuldade para todo o ser feito de tempo de estar no mundo. Interrogação e citei o Eduardo Lourenço. E é também esse sentimento saudoso que enquanto memória incorporada do cineasta, uma espécie de proto-memória, digamos assim, subjaz a algumas das formas muito particulares da mise-en-scène da história, feitas pelo cineasta, nos seus longos planos fixos e frontais, das personagens que nos falam diretamente, vindas de menus. Embora afirme frequentemente que as obras devem ser respeitadas. Portanto, o Manuel Oliveira diz muito frequentemente, em todas as entrevistas que faz, nos escritos que tem, que as obras devem ser respeitadas. Portanto, ele diz, eu não vou para além daquilo que diz a obra literária, eu não vou para além daquilo que diz a história. Eu limito-me a representar, e aqui é mesmo representar a história. Ele muitas vezes diz que limita-se justamente a transpor as ideias para as imagens. No entanto, e relembrando aqui o que diz Eduardo Lourenço a propósito dessa ideia de saudade, habitados a tal ponto pela saudade, os portugueses renunciaram a defini-la. Da saudade fizeram uma espécie de enigma, essência do seu sentimento de existência, a ponto de a transformarem num mito, e é a mitificação de um sentimento universal que dá a essa estranha melancolia sem tragédia. Eu aqui não estaria de acordo, não parece que seja sem tragédia, porque o Oliveira próprio diz que há, de facto, uma dimensão trágica nas suas personagens e nas suas histórias. Portanto, sem tragédia, isso é um verdadeiro conteúdo cultural que faz dela brasão da sensibilidade portuguesa. Portanto, isto é, no fundo, a ideia do Eduardo Lourenço sobre a questão da saudade. A complexidade da língua lusófona, configurada pelos múltiplos sentidos dos seus usos literários e filosóficos, através dos termos, reflete-se no cinema do Oliveira para quem domínio da história, mas também da linguagem, muito
particularmente o da palavra, nomeadamente o da literatura portuguesa, tem efetivamente um estatuto maior. João Fernandes afirmava numa conversa com João Bernardo da Costa, que foi publicada no catálogo de propósito durante um ciclo de projeção em Serralves, no Porto, um ciclo dos filmes do Manuel de Oliveira, e portanto esta entrevista foi depois publicada nesse catálogo. Dizia ele: Oliveira gosta de assumir uma sua relação com a história e com o documento. Como parte dessa história, do documento, nós encontramos também a literatura. Portanto, no fundo, isto é um pouco para justificar aquilo que eu disse anteriormente. Muitos dos filmes do Oliveira assumem a condição de um cinema literário e filosófico, entre a ficção e o ensaio filosófico e moral. Estas relações com o documento, isto é, com o arquivo histórico e cultural, isto já é, portanto, a minha leitura, reveste de grande importância na medida em que são elas que permitem dar uma imagem ao inefável sentimento saudoso de que fala António Brás Teixeira também, sentimento esse que este autor encontra nas diversas formas de expressão poética que singularizam a literatura portuguesa, desde os cancioneiros galaico-portugueses e das críticas de amigo do século XIII até aos nossos dias, passando pelo romantismo e a poesia portuguesa do século XX, portanto, nomeadamente Fernando Pessoa, como também já estávamos a falar aqui há pouco antes da nossa pequena conversa. Em Filosofia da Saudade, Teixeira identifica mesmo alguns dos períodos de assombro criativo e reflexão sobre a saudade, destacando no que designa por terceiro ciclo o profundo sentido metafísico e cósmico da saudade que a poesia do século XVI tão mal exprimiu e que ainda, segundo o autor, será objeto de elucidação reflexiva na centúria seguinte, quando surge e se instala definitivamente o segundo mito, ou lenda mítica da saudade, o sebastianismo ou a ideia sonho do Quinto Império. É importante relembrar que o mito do encoberto constitui uma presença quase obsessiva em muitos dos filmes de Oliveira. Nuns de forma mais explícita, como é o caso do Quinto Império, que é um filme que eu acho que de alguma maneira está muito ligado a este filme também, portanto este Não houve a glória de mandar. Eu diria até que este filme seria como que uma espécie de princípio-fim do outro filme, ou seja, o outro filme, se fosse visto a seguir a este, ele faria com ele, de facto, uma ideia fundamental relativa justamente a essa ideia do encoberto. Portanto, dizia eu então, é importante relembrar que o mito do encoberto constitui uma presença quase obsessiva em muitos dos filmes de Oliveira, mas de forma explícita, como é o caso do Quinto Império, ontem como hoje, noutros de forma mais implícita ou subliminar, como é o caso do Non, em que a citação do encoberto vem agora no final, como nós vimos aqui, aquela cena final do Dom Sebastião que vem do passado e que vem do nevoeiro, não é? Palavra e Utopia, que é um filme sobre o Padre António Vieira, ou um filme falado, por exemplo, em que há também, mais uma vez, essa citação do Dom Sebastião, e que me parece que no filme falado, que é um filme muito paradigmático no sentido em que ele termina, é um filme que muitos consideraram um filme sobre a contemporaneidade. É um filme que, e resumindo muito rapidamente, já justamente como diz a palavra, o filme falado é um filme que tem na sua estrutura narrativa é contado, é narrado por uma professora de História, tal como este aqui tem o Alferes, que é professor de História também. Portanto, o filme falado tem essa professora de História que vai contar à sua filha, ao longo de todo o filme, numa viagem que ela faz por diversos pontos fulcrais de fundação da cultura europeia, como ela própria depois diz, e que vai, portanto, num cruzeiro, não é? Vai atravessando esses locais, e ela vai contando a história desses locais e o que esses locais implicam em termos de passado à sua filha. E no final o filme termina com um ato de terrorismo. E ela acaba por morrer dentro do navio, é a única que não consegue salvar-se, nem ela nem a filha, justamente por um acaso do destino, que foi o capitão tinha oferecido à miúda uma boneca, e ela, no momento em que eles estão todos a abandonar o barco, o navio, devido a uma ameaça de bomba,
ela volta atrás para ir buscar a boneca e quando o capitão do navio se apercebe já longe, portanto já bastante longe, já nos barcos, quando ele se apercebe, elas estão dentro do navio porque ninguém percebeu que elas ficaram lá e voltaram para trás e elas acabam por morrer. E eu acho que esta morte simbólica que é uma morte também que é vista na noite, portanto pode ser identificada também como uma espécie de nevoeiro da história, enfim. Eu acho que ela tem muito de mito de Dom Sebastião. Mas pronto, isto foi à parte para dizer que este mito é um mito que atravessa muitos dos filmes de Oliveira e é um mito que atravessa os filmes como uma ideia ou uma memória à qual o cineasta retorna sempre através da adaptação ou citação literária. Do Camões, do António Vieira, etc. Do Camões não obviamente a propósito mas há muitas memórias, nomeadamente, que são justamente que ele volta através das citações literárias. Eu mostraria agora, talvez... não, é melhor não mostrar. Se houver depois a oportunidade, mostrarei a cena da Ilha dos Amores, mas é um bocadinho longa. Podemos, por isso, identificar uma inscrição da ideia de saudade como meta-memória, que, recorrendo à definição de Kandau, portanto, o antropólogo que trabalha também sobre a questão da memória, é, por um lado, a representação que cada indivíduo cria da sua própria memória, o conhecimento que ele tem dela e, por outro lado, o que ele diz dela. Ela é uma memória reivindicada, ostensiva, na sua forma coletiva, ela é a reivindicação partilhada de uma memória que supõe que o seja. E porque ela é uma memória reivindicada, a metamemória é uma dimensão essencial da construção da identidade individual e coletiva. Portanto, o que é que eu, resumindo um pouco estas duas ideias, esta ideia de metamemória, que é uma ideia que reenvia justamente para essa circulação da memória nas obras, ela está incorporada, ela é incorporada pelo próprio cineasta. Portanto, ele volta sempre a essa espécie de metamemória que, no fundo, tem a ver com essa sua inscrição e com a inscrição das questões culturais, das ideias culturais que ele próprio vai absorvendo, ou que ele próprio foi absorvendo ao longo da sua vida, que é uma longa vida, e que, justamente por ter atravessado tantos períodos históricos e não só, também tem esse lado muito denso, digamos assim. O cinema, e o filme em particular, pode assumir, tal como as narrativas orais, os cerimoniais ou os memoriais, o valor de uma forma discursiva, através das quais se perpetuam os imaginários de uma comunidade, estabelecendo em simultâneo uma ideia de continuidade, mas também de origem comum e até universal do particular. A celebração da obra de Camões ou dos escritos de Vieira, no cinema de Oliveira, é um sintoma de um desejo de identidade e imagem, uma imagem eufórica de nós mesmos, segundo diria Eduardo Lourenço, frequentemente problematizada, mas também um indício da sua forçada reconfiguração operada pelo processo de descolonização universal. Lourenço diz que toda a literatura repercutiu esta vivência dolorosa, pessimista do nosso presente sem futuro, ou se investiu na invenção de mitos compensadores da nossa frustração, de antigo povo glorioso, como do Quinto Império, que terá, com Fernando Pessoa, ou em Fernando Pessoa, a expressão mais acabada. O autor destaca justamente o processo de descolonização como período de transformação dessa mesma imagem de um Portugal miraculosamente suspenso entre o pragmatismo mais realista e o onirismo mais delirante, isto são palavras dele, e essa imagem, ou a imagem essa que, apesar de tudo, não parece ainda liberta da persistência do culto do Império, uma dimensão imperial imaginária, são palavras dele também, inspirada no passado mais glorioso da nação. E, portanto, eu penso que esta questão da descolonização e da forma como ela já está presente de alguma forma aqui também neste filme, porque ela, como um pressentimento, como uma espécie de pressentimento, não é? Aliás, o discurso, porque é um pressentimento porquê? Porque ela não pode ser, como o filme se situa antes do 25 de Abril, ela não pode ser ainda explícita no filme, mas ela é um pressentimento, por um lado, porque já tinha começado também a descolonização a nível mais global e, portanto, já tinha havido outras situações de descolonização, como a portuguesa, e, por
outro lado também, porque logo na cena inicial do filme, justamente, eles falam dessa descolonização, mas como qualquer coisa que, curiosamente, como se já tivesse acontecido, mas não tivesse acontecido. O que é muito estranho, porque isso permite-nos ver aqui as camadas do tempo, justamente, que o Oliveira estabelece nos seus filmes. E, portanto, essa não linearidade do tempo. Quando um dos soldados diz que a descolonização das colónias que são nossas continuam a ser nossas. Portanto, ele está a colocar esta fala deste oficial em 1990, quando o filme se passa, supostamente, em 1964. Portanto, daí também esta complexidade dos planos da narrativa. É essa imagem que Oliveira parece desintegrar na cena final do Não à Vanglória de Mandar, com a morte do Alferes. Portanto, ele literalmente mata o Alferes. O professor de História que representa ali o herói da guerra colonial, mas também todos os heróis de todas as batalhas e epopeias que Portugal viveu desde a fundação da nacionalidade. E isto porquê? Porque o Luís Miguel Sintra, que é o protagonista do Alferes, é também a personagem é também personagem de outros filmes do Oliveira. E ele, em todos os filmes do Oliveira, ele protagoniza sempre uma figura-chave. Por exemplo, no Quinto Império, ele é a figura do Bandar. E, portanto, é uma figura também ela ligada a essa ideia de Portugal, de uma fundação, etc. E, por outro lado, também, em outros filmes, ele é sempre uma figura de um soldado guerreiro. Ele próprio é representado neste mesmo filme também como um soldado nas guerras, nas primeiras guerras, portanto, e depois em Alcácer Quibir ele é o soldado que morre de pé com a bandeira, portanto é um dos soldados, penso que é o que avança pelo menos, portanto é um dos heróis, dessa batalha, porque ele, ao contrário de Dom Sebastião, que não avança, deixa passar todas as tropas, ele avança e morre em combate e sabe que vai morrer, ele diz que vai morrer e sabe que vai morrer. Portanto, é literalmente a figura do herói. E, portanto, o que o Oliveira depois faz no final deste filme é matar o herói, mas também, portanto, também me parece que essa imagem é desintegrada também através, e sobretudo através, do sangue de Dom Sebastião. Como nós vemos, ele portanto, ele está a agarrar a espada e nós começamos a ver o sangue de Dom Sebastião, que no sonho, no delírio do Alferes, assume finalmente a sua condição de corpo carnal, o corpo que sangra. Portanto, até aqui, o Manuel de Oliveira sempre olhou o Dom Sebastião como uma figura intocável, alguém que está para além da morte e, portanto, que está acima desse poder carnal, não é? Desse lado carnal. Aliás, no Quinto Império, ele é um homem que não se interessa absolutamente pelas mulheres, quer dizer, os seus conselheiros dizem que ele deve casar e ele diz que, portanto, ele está sempre, é uma imagem, ele é uma imagem, é realmente uma imagem. E aqui, neste final, ele aparece como um corpo que sangra e que é ferido pela sua própria espada. Isto também pode ser muito interessante de trabalhar do ponto de vista de perceber porque é que ele é ferido pela sua própria espada quando a agarra e quando a aperta. E quando a vira também, não é? Quando a inverte também. Esta é também a imagem onde convergem e se aglutinam as memórias dos soldados e a saudade fenomenológica de cada um dos soldados no início do filme. A saudade fenomenológica é qualquer coisa que tem a ver com, e esta distinção é feita também pelo Teixeira sobre a ideia de uma saudade fenomenológica que tem a ver mais com o lado da experiência individual, do lado da dor, do sentimento, um sentimento que tem a ver com essa expressão, a expressão da lágrima, da saudade, do ente querido, etc. E depois uma outra noção de saudade, que seria uma saudade mais ontológica, algo que uma ordem metafísica, que está para além desse lado do corpo, não é? Portanto, é também esta imagem convergem e continuam as memórias dos soldados e a saudade fenomenológica de cada um dos soldados no início do filme, com a memória partilhada, histórica e cultural, isto é, dos documentos e dos monumentos, uma proto-memória, portanto,
e uma meta-memória, de certa forma, portanto, uma proto-memória e uma meta-memória, constitutivos dos vastos labirintos da saudade que calcionam a imagem corporal, ética e metafísica dos portugueses. E esta ideia de imagem corporal, ética e metafísica dos portugueses é também, não é minha, de Lourenço também, e que, segundo ele, acabou sem drama. Isto, portanto, referindo-se também à questão da descolonização e, portanto, do desintervir. Teixeira revela o papel da literatura na transformação da ideia de saudade, à qual Oliveira dá uma imagem. Isto é que é, quanto a mim, bastante relevante, é que Oliveira traz-nos essa ambiguidade da imagem de saudade. Portanto, a saudade no Oliveira não é apenas uma saudade fenomenológica. Eu diria até que não é uma saudade fenomenológica. Ela é uma saudade metafísica, é de uma outra ordem, e embora ela para ele próprio seja também fenomenológica, porque ele está sempre a viver determinados momentos. Ele tem, inclusive, um filme que se chama Viagem ao Princípio do Mundo, em que ele justamente vai à procura das suas raízes. Portanto, esse lado do retorno àquilo que ele considera ser as origens. Portanto, isto agora citando o Teixeira a propósito dessa relação, justamente com essa relação da literatura com a saudade, se António Ferreira na Castro, diz o Teixeira, era a primeira tragédia da saudade, dando superior expressão dramática ao mitinezinho, Camões confere dimensão cósmica e transcendente, excedendo pela mesma saudade os limites do platonismo. Portanto, Teixeira destaca também uma ideia que eu acho que é uma ideia interessante e que também tem aqui algum eco, uma ideia do Leonardo Coimbra de que a saudade é a lembrança da pátria como desejo de regresso, e essa ideia da pátria como desejo de regresso é uma ideia que está também muito em evidência neste filme. Ideia essa que parece subliminar a grande parte da cinematografia do Oliveira. Portanto, não só neste filme, mas também noutros, nomeadamente esse filme do que eu já vos falei, portanto, isto não vos falei, um outro filme dele, de 2001, que é posterior a este, que é um filme que se chama Vou para Casa, Je rentre à la maison, e sobre o qual o próprio cineasta afirma tratar-se de uma reflexão sobre a vida, mas também sobre o sentido das palavras, na medida em que este regresso a casa, de que ele fala, e ele próprio diz isso, é mais do que um retorno a um espaço físico, e vou citá-lo, um regresso à mítica origem do ventre da mãe. Portanto, esse regresso ele está sempre à procura. Portanto, um retorno ao passado, uma procura, uma meta-memória que ele incorpora e que ele procura, no fundo, do qual ele procura a sua origem. Para Oliveira, Je rentre à la maison é uma tragédia. Ele próprio diz isso, a tragédia da civilização, cujo afastamento da natureza e subsequente desumanização culmina no desespero de não saber já como voltar a casa. Isto agora de uma forma breve, o Je rentre à la maison é um filme onde um ator que é o Piccoli, interpreta justamente a personagem de um ator e de um ator que vai desempenhar um papel num filme, mas a determinada altura não consegue desempenhar esse papel. Portanto, ele não consegue dizer as suas falas. E, portanto, ele está a ser dirigido pelo John Malkovich, que é um ator conhecido, mas que interpreta de facto o papel do realizador neste filme do Oliveira, e ele diz simplesmente, no meio da rodagem do filme, isto quase no final do filme, diz simplesmente ao Malkovich, vira as costas e diz Je rentre à la maison. Portanto, ele vira as costas e vai-se embora para casa, e este regresso a casa. E o Oliveira diz que esta cena e este filme foi baseado justamente num outro filme, que ele não diz qual é, embora eu imagino qual seja, mas também não vou dizer porque poderia estar aqui a levantar, enfim, não quero fazê-lo, mas imagino qual seja o filme de que ele se refere, um filme com um outro ator já muito conhecido, e um ator que teve este problema num dos filmes dele. Ou seja, ele vai justamente recuperar essa memória, essa experiência, que é uma experiência também, vai recuperar essa experiência do seu próprio cinema para fazer mais um filme sobre um problema que ele considera que é um problema de tragédia, não é?
de não conseguir regressar. E este regressar a casa como o não saber como regressar a casa, porque o filme é todo ele, essa ideia de não saber como regressar a casa, e nós vemos isso ao longo do filme. A profunda ligação da memória à história pela vida da literatura, que se inscreve frequentemente no cinema do Oliveira no domínio de uma reflexão mais vasta, ainda que nem sempre explícita, pode ser deste modo problematizada no contexto de um retorno do pensamento saudoso, quer no filme Não Houve a Glória de Mandar, quer no Quinto Império, ou ainda Cristóvão Colombo, do Enigma, um filme falado, etc. Em todos eles, a saudade constitui uma manifestação fenomenológica e interrogação metafísica, ecoando de algum modo a distinção de Dom Duarte, para quem a saudade era profundamente distinta dos outros sentimentos análogos, e que estamos, obviamente, a referir-nos ao Leal Conselheiro, e, portanto, e que formulara já um juízo moral sobre a questão da saudade a partir da lealdade. Eu acho que isto tem muitas ressonâncias aqui neste filme também. A questão do regresso é também ele um problema constante na obra do Oliveira, e em Não Houve a Glória de Mandar, a ideia subliminar do desejo do regresso é veiculada pelo trabalho plástico e diegético sobre o tempo, quer na sequência da Ilha dos Amores, da explicação carmeliana, no sonho do dormitório do rei Dom Sebastião, que é também, neste caso, uma interrogação sobre a vanidade e a imortalidade. Eu acho que subjacente a isso é essa ideia da vanidade e da imortalidade que dão a este conceito, digamos, de sentimento saudoso, essa densidade da palavra, do conceito. Os problemas da saudade e das memórias convocam em nome questões distintas e por vezes até antagónicas, consoante reenviam então a essa questão fenomenológica, ou quando se trata da saudade e memória que se manifestam na consciência das personagens e também dos espectadores de alguma forma. Ou há a questão do seu sentido metafísico e ontológico, particularmente trabalhado no plano do discurso e nos contínuas interlocuções literárias e filosóficas. Eu vou passar à frente, porque parece-me que o professor já está... 3 minutos. Ok, vou passar já à frente ao convocar algumas das problemáticas fundamentais que orientam a maioria das reflexões sobre a cultura e a arte contemporâneas, as de fronteira e as de identidade, que estavam aqui também imbricadas no texto anterior, que eu obviamente não li, afetas ao espaço geográfico e cultural, as de fragmentação e retorno, associadas ao tempo físico, cronológico, histórico e filosófico, na sua dimensão física e histórica, e a da obra de arte enquanto forma de expressão que não se confina aos limites de um espaço ou de um tempo. O cinema do Oliveira, neste filme em particular, reflete também a convicção de que a prática do cinema não é apenas uma das mais efetivas metáforas para a memória, mas devido à sua contiguidade com a fotografia, pode ser literalmente constitutivo de memória no seu sentido mais profundo. No limite, a condição essencial do cinema moderno é de um eterno retorno do filme como memória, e esta ideia do retorno do filme como memória é uma ideia de um autor que trabalha as questões do cinema com a memória, que se chama Kilborn. No limite, a condição essencial do cinema moderno é de um retorno do filme como memória, enquanto, numa outra perspectiva, não menos consequente para o entendimento do cinema de Oliveira, surge a ideia de Alsácia de retorno da história como filme, que pode configurar uma clara alienação do passado perante o presente. E isto é que pode ser problemático, embora eu não problematize aqui. Ambas as questões, o retorno da história como filme e o retorno do filme como memória, surgem como vórtices do enigma de um cinema pós-moderno e da sua resistência à finitude contra os oráculos do cinema, contra os oráculos do século XXI, a propósito da morte do cinema, não é? Se, na sua origem, o cinema mudou radicalmente o modo de percepção do mundo, e nós sabemos que isso é verdade, um século depois, a sua força continua incondicionalmente ligada, por um lado, à extrema humanidade de uma prática onde se toca o particular e universal, por outro, ao facto de o cinema ser a única arte que parece, justamente, tornar presente o passado e o futuro. É com o espaço da ambivalência ideológica e epistemológica que o cinema se reafirma e as implicações, consequências culturais dessa resistência são imensas. Portanto, eu tenho pena de não ter podido também, enfim, ler as considerações anteriores que tinham mais a ver com esta questão
com estas questões finais, e, portanto, ligava um pouco a estas questões finais. Portanto, é isto que eu tinha para vos propor hoje. Como tal, como disse, são ideias e aceito também as vossas questões, reflexões, objeções, sugestões.